Olá a todos, sou Rodrigo Souza, líder de marketing clínico da GE Healthcare para a América Latina, e vamos falar aqui agora um pouco sobre aquisições 3D CT e CT HD no angiógrafo. Definição: imagem 3D ou Cone-Beam CT, é uma tomografia de feixe cônico, ou angiografia rotacional. Essa aquisição gera automaticamente na workstation uma reconstrução de volume 3D em MIP, renderizado, oblíquo e córtex axial, sagital e coronal. Então, ao fazer essa rotação, ele vai gerar a imagem volumétrica na workstation, ou seja, na estação de trabalho. Para falarmos um pouquinho da evolução, a GE em 1995 gerou a primeira imagem rotacional feita no angiógrafo. Depois, em 2000, produziu o primeiro detector de imagem digital, sendo assim possível realizar um 3D com ainda mais qualidade, aproveitando a tecnologia do detector digital. Em 2015, com a quarta geração do detector digital, o Discovery, o 3D CT em alta resolução. Depois, em 2018, já na linha do GS5, além do Cone-Beam CT, também foi feita uma simplificação em todo o processo. E em 2020 tivemos o lançamento do AutoWrite, uma forma de ajuste mais rápido, tanto da qualidade de imagem quanto da dose, melhorando ainda mais a qualidade do 3D. Uma característica nesses angiógrafos é que o arco deslocado proporciona a realização do exame e do 3D sem ter que movimentar a base do equipamento, desde a cabeça até a região da virilha do paciente. E devido ao alto DQE, ao alto aproveitamento do raio-x na qualidade de imagem e algumas características de reprodução de imagem na sua reconstrução, permite que a gente consiga fazer reconstruções, mesmo de paciente obeso, com o braço para baixo, sem a necessidade, como existem alguns equipamentos, de ter que colocar o braço para cima para conseguir fazer um bom 3D. Com os comandos todos dentro da sala, é possível realizar todos os procedimentos, inclusive a aquisição 3D. E com o uso do mouse 3D sem fio dentro da sala, o próprio operador, o próprio médico pode aqui também manipular toda a questão do 3D e usar as suas integrações diretamente na sala de procedimento junto do paciente. Dos modos de aquisição do angiógrafo, então nós temos o modo cardíaco, que é para coração, tem uma variação de frames de 7,5, 15 ou 30, vascular no modo chase sem subtração, que são 5 frames, temos o modo bolus vascular, que é uma forma de fazer a subtração, depois fazer toda a aquisição, já com 1 ou 2 frames, e o modo de subtração normal digital de 0,5, 1, 2, 4 ou 7,5 frames por segundo, e 3D e suas variações, como o 3D CT e o 3D CT HD. E uma característica dessa imagem que está sendo mostrada é que esse é um 3D com subtração, ou seja, não vemos o osso, vemos só o vaso, que é mais uma variação, então, dos 3Ds que a gente também pode fazê-lo de forma subtraída. Exceção. Vamos explicar um pouco a diferença da aquisição rotacional que gera um 3D e da aquisição rotacional que não gera o 3D. O spin cardíaco, os modos de aquisição rotacional para coração, são usados para ver o coração em movimento e durante a sua rotação. Com isso, temos uma melhor ideia de toda a anatomia do vaso, diminuindo a quantidade de projeções. Nos angiógrafos, por causa do tipo de aquisição, do tipo de rotação que o equipamento tem, é impossível se fazer um 3D nas coronárias. Podemos fazer um 3D de qualquer outra parte do corpo, porém não nas coronárias. O que existe no mercado, que a GE tem a integração, é o QFAR, que é feito através de duas projeções, o equipamento simula um 3D. Então não é um 3D real, mas é um 3D que dá uma quantidade de informação suficiente com a contagem de frames e a progressão do contraste, se consegue saber ali a velocidade do fluxo antes e depois da lesão, ajudando a decidir se realmente precisa ou não colocar um stent ali nessa coronária. Isso é um 3D simulado, não é um 3D real como a gente consegue fazer em todo o restante do corpo. Aqui um exemplo da rotação do 3D. Então, o equipamento roda sobre o paciente e essa rotação vai gerar então um volume tridimensional. Aqui um exemplo então, mostrando na esquerda um 3D lento, que seria o 3D CT em alta resolução, e à direita as reconstruções que o equipamento gera automaticamente. Quando fazemos um 3D rápido para visualização somente de vasos, não temos informações suficientes para ter uma boa visualização do parênquima, porém conseguimos ter o vaso com uma alta qualidade com um giro rápido. Quando se necessita visualizar parênquima,
ou seja, os tecidos, partimos então para fazer uma aquisição mais lenta para que tenhamos mais informações da anatomia em si. E com as novas gerações de equipamentos, temos então o CT HD, onde temos ainda mais informação com uma resolução espacial ainda maior. Aqui um exemplo de um comparativo entre o Cone Beam CT de alta resolução e uma imagem tomográfica, que é a tomografia em si. Aqui exemplos de imagens de aquisições de Cone Beam CT em alta resolução para visualização de parênquima. Então, à direita conseguimos ver bem o parênquima ali e à esquerda também com uma janela um pouco mais clara, mais para parênquima, tecido, e à direita também para visualização de sangue e contraste. Então, conseguimos visualizar aqui imagens muito semelhantes a uma tomografia comum, a uma imagem tomográfica realizada no tomógrafo. Aqui podemos ver outras duas aquisições de Cone Beam CT com uma janela focada em vaso, onde podemos ver muito bem aqui vasos pequenos e uma alta qualidade dessas imagens para estudo diagnóstico. Notamos aqui a semelhança muito grande com a tomografia normal. A aquisição tomográfica, para quem já está acostumado, sabe que produz artefatos metálicos em formato de ruído por causa do modelo de rotação durante a aquisição. Temos também no software do angiógrafo software de redução, agora esse efeito de ruído em torno dos objetos metálicos. Aqui outros dois exemplos de uso do software e o comparativo da imagem acima sem o uso desse artifício e abaixo usando o artifício, como a gente consegue melhorar significativamente em torno da estrutura metálica. Aqui 4 exemplos de Cone Beam CT em alta resolução feitos com um angiógrafo com detector de 40 por 40, onde temos então uma grande cobertura anatômica. Podemos ver a qualidade muito boa da resolução e a quantidade de tecido que se pode estudar usando esse método. Uma outra novidade também é a redução de movimento respiratório, principalmente para paciente com desconforto, quando tem dor de alto índice de massa corpórea, paciente confuso, idoso ou estressado que não consegue segurar bem a respiração, pois as aquisições aqui para fígado variam de 5 ou 13 segundos. Então, se o paciente não está conseguindo manter bem a sua apneia, fica mais difícil de termos um bom resultado. Então, esse software ajuda a melhorar a sua visibilidade, permite a redução de aquisições repetitivas e facilita o uso desse volume em softwares avançados. Para quem já entende ou trabalha com tomografia convencional, sabe que os valores são dados em unidades de Hounsfield, que é a escala usada em tomografia para descrever essas densidades, mas exatamente para descrever os coeficientes de atenuação linear de cada estrutura, onde o ar que fica preto tem a densidade próxima de menos 1000, temos tecidos moles em torno de 20 a 45, gordura de menos 150 a menos 50, todas as anatomias acima de zero, incluindo o osso, que pode chegar na sua parte menos densa de 700 até sua parte cortical chegando em torno de 3000, e os vasos, quando tem injeção direta de contraste, o contraste está bem contrastado, chega em torno de mais 1000. Dentro desses valores é onde nós temos as escalas, onde são definidos a densidade dos tecidos. E por isso é importante que nós possamos trabalhar com janelamento de imagem, que é o ajuste entre nível e janelamento, nível e janela, que seria a abertura dessa visualização, abertura dessa faixa de tons de cinza para a visualização, de acordo com a estrutura que queremos estudar. À esquerda, por exemplo, temos um janelamento feito para estudar osso, no centro uma janela mais mista e na direita uma janela focada em estudo definido pela quantidade de tons de cinza que vai ter na imagem e o nível central meio da janela onde nós estamos estudando. Aqui agora dicas de como a questão dessa resolução e qualidade da imagem. Então estamos vendo aqui imagens típicas onde podemos analisar um pouco de artefato de escavação
radiação no centro da imagem que ele fica mais escuro do que nas bordas. E temos alguns artefatos de visualizações truncadas, que são as áreas escuras que aparecem na borda da imagem. Isso é menos evidente nos tomógrafos mais modernos porque trabalham com uma tecnologia diferente e têm uma capacidade maior de processamento de imagem associada a uma quantidade maior, geralmente, de informação para a aquisição de cada um desse corte tomográfico. Então, artefatos de visualização truncadas geralmente são provenientes de imagem não bem centrada ou quando se corta um pedaço da anatomia. Então, essa imagem na periferia muitas vezes fica com essa borda escura. Então, é importante a gente entender como que isso é gerado para a gente conseguir melhorar a visualização e o processamento dessa imagem de acordo com a necessidade. Nesse caso, reduzir a ampliação, diminuindo o distanciamento do detector até o paciente, ajuda a evitar o truncamento, porque a gente conseguindo visualizar toda a anatomia durante a rotação. Então, esse SID, que é a distância entre o tubo e o detector menor ou mais curto, ajuda a evitar esses artefatos de truncamento. Então, aqui na esquerda podemos ver essa diferença com o artefato e à direita já praticamente sem nenhum artefato. Aqui um outro exemplo de teste de demonstração. Na esquerda, um 3D feito sem a grade antidifusora e na direita com a grade antidifusora. Ou seja, não recomendamos fazer um cone beam CT quando a grade está retirada. Nós retiramos a grade, mas para estruturas muito pequenas ou no exame comum de criança. Colimação, também no sentido longitudinal, reduz a radiação e a dispersão de artefatos de escavação associados. Então, na esquerda, podemos ver, sem nenhuma colimação, um pouco desse artefato de imagem um pouco escurecida no centro, e à direita, como está bem colimado, vemos que não tem esse efeito de escavação com a imagem escurecida no centro. Aqui em um outro Phantom mostrando a mesma coisa, sem nenhuma colimação, e com colimação podemos ver a imagem mais homogênea. Mais uma vez, aqui do lado esquerdo, sem nenhuma colimação, e à direita com uma grande colimação. Então, para a redução da dispersão desse cone beam CT, do CT HD, é indicado colimação para que não haja nenhuma redução primária nessas regiões adjacentes que não são foco do estudo, sempre que possível, retirá-las da imagem. Certifique-se de inserir as lâminas do colimador superior e inferior dentro do seu FOV, do seu campo de visão. Por segurança, recomenda-se inserir as lâminas em mais de 5%, normalmente de 15% a 20%. O software, então, estimará a radiação de dispersão no sinal medido sobre as lâminas e fará a correção de acordo com a imagem 3D. Não insira as lâminas de colimação laterais, ou seja, esquerda e direita, dentro do FOV. Isso cria mais artefatos de truncamento. Outra coisa é o uso do filtro digital. Olhando aqui do lado esquerdo, vemos que a borda branca está mais evidente, atrapalhando a visualização da anatomia na periferia. E com o uso do software aí, fazendo a redução de dispersão, vemos que se pode enxergar melhor a anatomia até a periferia em contato com o osso. Parâmetros de reconstrução e exibição. À esquerda estamos vendo uma imagem com uma fatia de 0,4 mm, utilizado matriz de 512, filtro Sharp, que seria um filtro de nitidez. À direita temos a mesma imagem, porém sem nenhum filtro, com espessura de corte de 5 mm. Como esse corte então está médio, está mais grosso, também isso tudo diminui esse ruído todo na imagem. Então, para cerebral, para tecido cerebral, a resolução de baixo contraste é limitada pelo ruído quântico. Para imagens de tecidos moles do cérebro, nós devemos não usar o low detail ou detalhes baixos para aquisição, que seria a redução de dose. Não utilize o 512 Sharp na reconstrução, porque isso aumenta o ruído da imagem. Em vez disso, use o Fast 512 sem nenhum filtro ou até mesmo a matriz 256 sem filtro. E na visualização, utilize uma seção transversal, ou seja, a espessura do corte de 3 a 5 mm, no modo médio, para calcular a média do ruído e com isso diminuir de modo geral o ruído na imagem. Parâmetros de melhoria do Innova CT HD. Mais projeções adquiridas. O software conta com mais projeções para reconstruir volume, menos artefato de listras na mesma dose. Então, na esquerda mostrando 150 imagens ou 150 pulsos e na direita 300 pulsos. A quantidade de pulso é 2 vezes maior, porém
A largura com isso nós temos mais quantidade de imagem no mesmo tempo. Também utilizamos um ponto focal menor, ou seja, com menor ponto focal de raio-x, temos menos impacto no MTF geométrico, que seriam os parâmetros de reconstrução da imagem, mais detalhes nas imagens e a resolução espacial mais alta. E com algoritmos de redução de dispersão, a avaliação do modelo de dispersão, pano de fundo ajustado e a melhor resolução densitométrica. Os benefícios clínicos, então, do Cone Beam CT em HD. A geografia 3D, subtraído ou não, temos menos artefatos de listras, levando a uma maior visibilidade de vasos pequenos. Para tecidos moles do cérebro, imagens mais planas, com redução de dispersão, que permite aumentar ainda mais o contraste, mantendo a uniformidade geral. E para objetos pequenos, como stent e outros, uma maior resolução espacial. Mais diferenças entre o Cone Beam CT e o Cone Beam CT HD, de acordo com a fabricação do seu equipamento, Innova, podemos ver aqui a diferença. Basicamente, o que há aqui é um aumento do número de projeções e redução do tempo de aquisição do antigo 3D CT para o CT HD. Então, no comparativo, no 3D CT comum, realizado a 40 graus por segundo, tínhamos 150 frames, agora 250 frames. A primeira aquisição mais lenta estava em 20 graus por segundo, com 30 frames, num total de 10 segundos. No CT HD aumentamos para 350 frames e baixamos o tempo para 7 segundos. E no mais lento de todos, a 10 graus por segundo, tínhamos 600 frames e com uma aquisição de 20 segundos. Nós conseguimos manter esses 600 frames, porém reduzindo de 20 para 13 segundos o tempo de aquisição, com uma rotação de 16 graus por segundo. Parâmetros de reconstrução. Então, quando essa imagem é adquirida, assim como quando comparamos com o tomógrafo normal, essa imagem vai ser trabalhada para ser gerado esse volume. Então, temos esse software temos as características que podem ser alteradas para a reconstrução desses volumes. Por exemplo, temos aqui em cima 30 frames por segundo, que seria o 3D CT, as formas de reconstrução, por exemplo, com subtração, temos ali os modos, pode ser 512 fast ou 256. Os filtros que variam de filtro suave a filtro sharpness, que seria um filtro de endurecimento. Quando a gente faz com subtração, podemos escolher que volumes que queremos reconstruir. Só o subtraído, que são os vasos, só a máscara, que é a primeira rotação, o osso e a estrutura metálica quando já está no paciente. E também podemos reconstruir esse modo contraste, que é as duas aquisições somadas. E o mesmo temos aqui embaixo para 50 frames por segundo, que seria o 3D CT em alta resolução, que varia de acordo com as características do seu equipamento. E à esquerda aqui temos as sugestões de fábrica de como deixar configurado esse software de reconstrução. E notem aqui em cima a redução de artefato de espalhamento. Melhorias na prática ou dicas para o seu dia a dia. Adapte o seu FOV. Quanto mais você reduz o FOV, mais você ganha em resolução espacial. O FOV de 30 deve ser mantido apenas para parênquima cerebral dos casos de diagnóstico, MAV com grandes ou múltiplos vasos alimentadores da lesão, fístulas com vasos alimentadores extracranianos. Para a grande maioria dos casos de vaso ou visualização de vaso, utilize um FOV de 20 e reconstrua em 512 com Sharp. Para a patologia localizada proximal ou médio distal, como aneurisma, e para controle intracraniano nas injeções das carótidas internas ou artérias vertebrais. Já para pequenos detalhes, osso e stent, reduza o máximo que puder o FOV, 12 se possível, e reconstrua com matriz 512 no Sharp, utilizado então para dispositivos localizados, implantação de stent intracraniano, diversores de fluxo e pequenas estruturas ósseas, como ouvido interno ou timoide, por exemplo. Mais dicas de melhorias na prática. Para tecido mole, use o protocolo de tecido mole e a solução alternativa de colimação. Protocolo. Utilize um protocolo de tecido mole para garantir a seleção da distância entre o foco e o detector em torno de 1 metro, 1,8 metro, detalhe de dose normal, velocidade de rotação 16 graus por segundo, campo de visão de 30, utilize as lâminas de colimação horizontal a serem inseridas, normalmente em torno de 15% na imagem, e centralize a anatomia para evitar artefatos de truncamento. Matriz de reconstrução 512 com nenhum filtro ou 256 e matriz também com nenhum filtro. Não use 512 com Sharp. Modos de revisão em média, em espessura média, não em MIP. E use MPRs de 3 mm ou mais de espessura. Para stent intracraniano, use protocolo de alto detalhe e menor FOV possível. Protocolo. Selecione o protocolo DTC de alta definição para garantir a seleção
medindo a distância entre o tubo detector em torno de 1 metro e 0,6 de ponto focal. Detalhe de dose normal, velocidade de rotação de 16 ou 28 graus por segundo, com injeção de contraste diluído caso necessário, ou o uso do Virtual Dilution. FOV o menor possível, então, de preferência FOV de 12, preferência FOV de 12 centímetros, centralizando a anatomia para garantir que o ROI seja sempre dentro do FOV. Matriz de reconstrução Sharp de 512. Pode ser aprimorado com injeção de iodo. Quanto de atraso de raio-x? A pergunta é, sabe onde está o catéter e que calibre está usando? Olhe a execução do DSA anterior. Use escala e conte quantos segundos leve para encher o vaso e possivelmente o aneurisma, desde que o catéter esteja no mesmo local e o DSA tenha sido realizado com injetora, para se saber o tempo exato da injeção. Converta esses segundos em atraso do raio-x para o giro do 3D. Por exemplo, se leva 4 segundos para encher o aneurisma, use um atraso de raio-x de pelo menos 3,5 segundos no próximo giro de 3D. Se for um aneurisma gigante, aumente o volume em pelo menos 2 ml e faça a matemática. O que perguntar antes do giro? Subtraído ou não subtraído? Lembre-se que mesmo que eles quiserem ver o vaso, a maioria dos neurologistas ainda deseja ver o 3D subtraído na aquisição. 40 graus ou 28 graus por segundo. A pergunta é, existe um coil stent pipeline pré-existente? Se houver, prefira o uso da rotação mais lenta. Contraste total diluído para dispositivo existente. Se o contraste total for usado para dispositivo existente, a máscara do spin irá exibir o dispositivo sem o contraste e a reconstrução subtraída irá exibir o vaso. Para casos de pipeline, sempre o uso de rotação subtraída a 28 graus por segundo, com injeção de contraste total para renderizar da seguinte forma. O stent deve estar no centro do FOV, tanto quanto você puder, meio de contraste a 1 ou 2 ml por segundo, diluído 10 vezes, e o tempo do atraso deve ser otimizado. Por favor, insira o colimador na imagem, como demonstrado aqui na direita. Lembrando que esse meio de contraste diluído pode ser substituído por uma aquisição normal de 3D, utilizando aí a diluição virtual através de software. Para casos de pipeline, então, sempre use rotação subtraída a 28 graus por segundo com injeção de contraste total. Então, nesse caso, contraste de alta resolução, 28 imagens por segundo, modo de aquisição IQ+, no modo normal, FOV de 12, filtro Sharp. Planejamento dos dispositivos. Então, podemos rotacionar e fazer todo o planejamento através do software. Poder ter um estudo mais aprofundado do diâmetro, do comprimento e do local exato de onde até onde colocar esse dispositivo. Verificação com a diluição virtual de contraste. Então, podendo ajustar a diluição do contraste diretamente via software, fica mais fácil de fazermos um 3D normal e podemos rotacioná-lo e visualizá-lo, visualização do contraste dentro do vaso. Aqui podemos ver um outro caso, aqui do lado direito, a gente rotacionando dentro do vaso, podendo estudar com a diluição virtual de contraste a melhor projeção em todos os ângulos, entendendo melhor assim como está o dispositivo frente à parede do vaso. Aqui outro exemplo, mostrando aqui na direita a imagem em 3D logo após a implantação do dispositivo web. E aqui na esquerda podemos ver então esse ajuste da diluição virtual de contraste, onde podemos manipular a quantidade de contraste dentro do vaso e assim ter um melhor entendimento da relação entre os dois, entre o dispositivo e o vaso. Aqui exemplos de fusão de imagem. Então à direita uma fusão simples aqui, só retirando o osso, e à esquerda um caso onde temos ali stent e temos coil, onde podemos trabalhar com volumes, trabalhando com as suas cores, colorizando de formas diferentes para poder ter um melhor entendimento da anatomia. Aqui uma outra fusão mais simples para visualização dos vasos, onde podemos colorizar e trabalhar com as transparências para um melhor entendimento da vasculatura. Aqui mais dois exemplos, à esquerda uma MAVE de face, à direita uma outra MAVE mais central, trabalhando com as densidades e as cores diferentes dos vasos para poder entender melhor como está o vaso, como estão o retorno venoso e como os coils ficaram implantados nesse procedimento. A integração de volumes, aqui podemos ver da aquisição tomográfica realizada durante o procedimento, fundido aqui com uma imagem de PET-CT, onde conseguimos integrar as duas imagens em uma melhor visualização e localização das lesões do paciente. Split Phase é um modo de aquisição
onde o tempo de injeção é menor do que o tempo de aquisição, e com isso conseguimos colorizar as fases diferentes de perfusão do contraste no modo 3D. E aqui nesse caso também foi fundido dois 3Ds diferentes, um outro 3D mais tardio, onde o contraste estava concentrado dentro da lesão, e podemos ter então aqui um melhor estudo e entendimento de toda essa anatomia. Roadmap 3D. Roadmap 3D, então, é o uso da sobreposição do volume 3D com a imagem ao vivo. Este segue os movimentos do paciente de acordo com a mesa. E pode ser um volume adquirido durante o exame ou trazido do exame anterior volumétrico DICOM de qualquer outra modalidade. Um exemplo aqui na esquerda do guia da lesão, mostrando ali o caminho correto para chegar até a lesão, e à direita aqui uma outra imagem fundida também, mostrando um software diferente, mas aqui mostrando durante o procedimento, ou todo o caminho, ou só o caminho desejado do trajeto até chegar ao local de embolização, em planos diferentes, em ângulos diferentes, e com mais de um vaso planejado para atingir toda a lesão. Aqui a imagem mostrando a fusão e a imagem de aquisição sem subtração, mostrando melhor a região que já foi embolizada e onde está o catéter, e o catéter está dentro da região planejada. No caso do biplano, nós temos a capacidade também de fazer o roadmap simultâneo nos dois planos, quer seja com imagem realizada no momento do exame ou, por exemplo, aqui embaixo, um caso trazendo uma imagem venosa da ressonância, onde se usou essa imagem, onde se conseguiu obter um bom diagnóstico lá, trouxe essa imagem tridimensional e foi fundida junto nos dois planos aqui do biplano. Então, em simultâneo, o médico está vendo o frente e o perfil da estrutura em questão simultaneamente com a imagem em tempo real. Obrigado a todos.